Olá, eu sou a Mayra Cristiane Benites, tenho graduação em Terapia Ocupacional, Ciências Biológicas e Pedagogia e tenho especialização em Neurologia e Educação Especial. Iniciamos mais uma reflexão sobre psicomotricidade e o transtorno do espectro autista. Nós iniciamos com o movimento do corpo e este movimento já inicia lá na nossa fase embrionária, gestacional. Quando nós estamos dentro da barriga, no ventre da nossa mãe, nós já produzimos movimentos intrauterinos, que depois a gente vai trazê-los para o extrauterino. E a psicomotricidade no Brasil, ela foi norteada pela escola francesa durante as primeiras décadas do século XX. Então, tudo iniciou lá na França. E isso aqui no Brasil, ela vem, a sua divulgação começa a acontecer em 1979, onde ocorre o primeiro encontro nacional de psicomotricidade em São Paulo. E nessa época, iniciou um grupo, teve a fundação de um grupo de atividades especializadas, o GAI. E esse GAI que começa a se mobilizar e a divulgar a psicomotricidade no Brasil. E a psicomotricidade, o que ela é? É a ciência que estuda o homem por intermédio do seu corpo em movimento em relação ao seu mundo interior e exterior, podendo ser definida como a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os movimentos corporais. Então, a gente, desde lá de dentro, né, o intraútero, a gente já faz esses movimentos. A gente já vai para um lado, a gente vai para o outro e depois, posteriormente, a gente vem para o mundo externo. A gente anda, a gente engatinha, a gente rola, a gente pula, entre outras coisas. E a psicomotricidade, o que ela é, a psico? É a gente pensar, inventar, o criar, o observar. E a motricidade, o que significa motricidade? O que é motriz? É o mexer, o correr, o saltar, o dar risada, o imitar, o cantar, o brincar, o dançar, o agir, o dirigir, o sentir. Essas são as funções da psicomotricidade. É assim que funciona o meu corpo em movimento, né? Eu tenho a consciência desse movimento e eu faço esse movimento, né? Ela está relacionada com o processo de maturação. Então, quando o meu cérebro começa a maturar, o que é maturação? Começa a desenvolver, começa a ganhar funções superiores, que a gente fala, os reflexos arcaicos que vêm com a gente quando a gente nasce, eles começam a se desaparecer, o nosso cérebro começa a desenvolver. Isso é maturar, isso é estar tendo um cérebro em um processo de maturação. E ele no qual esse corpo, ele, como fala, é a origem das aquisições cognitivas. Então, o que acontece? Primeiro, eu sou carregada no colo, depois a gente vai para o sentar, aí a gente vai para o rolar, para o engatinhar e para o andar. Isso são cognições orgânicas, isso são aquisições que a gente consegue adquirir no processo de maturação neurológica. E a origem dessas aquisições não são só orgânicas, né, que é a motricidade. Ela também vem no cognitivo, a gente começa a aprender as coisas, e também no afetivo, nos afetos. E ela está sustentada, por isso, pelo movimento, que a gente consegue o ir, o vir, o pular, o saltar, o dançar, o rebolar, o intelecto, que é o cognitivo, né, o aprender, e o afeto, são as emoções. E a capacidade psíquica de realizar os movimentos, onde transforma a imagem para ação em estímulos, para os procedimentos musculares adequados, utilizando-se dessa capacidade psíquica. Na nossa infância, a psicomotricidade é de vital importância para o desenvolvimento de aprendizagem da criança. O corpo é o nosso universo particular, é onde a gente vai ter as sensações, as emoções. É aí que a gente vai ter essa habilidade, criar essas habilidades.
Por meio da educação psicomotora, nós podemos ajudar as crianças e os jovens a desenvolverem-se com destreza. O que é isso? Ter as habilidades, qual lápis, como segurar, como pegar, como recortar, como traçar, como que eu vou escrever, de que lado que eu inicio a escrita no caderno? É do lado direito, é do lado esquerdo? Como que eu faço? Que espaço que eu uso nessa folha, nessas linhas, né? E ela levando as crianças, com isso, eles têm a maior chance de aproveitar as suas potencialidades e contribui para o seu desenvolvimento saudável, um desenvolvimento sustentável. A psicomotricidade é um termo usado para uma concepção de movimento organizado e integrado. O que é isso, movimento organizado? Existem crianças que elas não têm consciência entre uma carteira e outra. Então elas vão passando e vão levando as carteiras. Isso é um movimento desorganizado. Ela não consegue perceber o corpo dela no espaço. Ela entende que ela consegue passar por aquele lugar. Ela não tem essa concepção, ela não tem essa consciência do tamanho que ela possa desenvolver, que ela possa atravessar aquele lugar. De acordo com as experiências vividas pelo estudante, cuja ação e o resultado da sua individualidade, linguagem e socialização. Então, a psicomotricidade, ela trabalha com isso, o resultado da individualidade. Cada estudante tem a sua individualidade, ela tem o seu jeito de linguagem, tanto a escrita como a verbal, e da socialização, né? É a integração desse indivíduo, utilizando para isso o movimento e levando em consideração os aspectos relacionais ou afetivos, os cognitivos e os motrizes, que é a motricidade. É a educação pelo movimento consciente, é isso que eu falei. Ele tem a consciência que ele tem um espaço reduzido para ele passar, para ele percorrer, para ele ir até a lousa, para ele ir até a lata do lixo, para ele sair pela porta, para ir ao banheiro, não esbarrar na porta, no batente da porta. Ele tem que ter essa consciência desse movimento, o espaço que ele ocupa para ele atravessar esse local que ele está. E ele visa melhorar a eficiência e diminuir o gasto energético. Essa é a intenção, que a gente não gaste muita energia, que a gente não gaste energia reorganizando todos estes aspectos. Os aspectos básicos da psicomotricidade são 7 aspectos que a gente sempre orienta e visualiza. O primeiro é o equilíbrio. O equilíbrio, para eu andar, eu preciso de um equilíbrio, eu preciso que o meu sistema nervoso esteja totalmente maturado e que eu consiga ficar na posição em pé. Isso é ter o equilíbrio. Existem estudantes que eles, para se manterem em pé, eles precisam alargar a base, eles precisam que os pés estejam longe um do outro. Por quê? Porque o centro gravitacional deles tem essa necessidade, talvez por um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ou alguma outra coisa que tenha acontecido nesse desenvolvimento desse estudante. E o tônus muscular? Às vezes o nosso estudante tem um tônus muscular muito mole, hipotônico que a gente fala. Então, para ele segurar um lápis, para ele andar, fica um pouco mais difícil. Ele gasta mais energia, como nós dissemos, né? O gasto de energia é mais excessivo. Também o outro aspecto que a gente fala é da noção corporal, que engloba o esquema corporal. Eu me localizar, aonde o meu corpo se localiza, aonde está a minha cabeça. A minha cabeça está na parte de cima, está mais próximo, né, do teto da sala, está mais próximo do chão da sala. A minha mão direita, ela está para que lado? A minha mão esquerda, os meus olhos, aonde estão os meus olhos? As minhas orelhas, aonde estão as minhas orelhas? As minhas orelhas estão próximo ao tronco, próximo da barriga, aonde se localiza as minhas orelhas? Eu tenho que ter essa noção corporal do corpo.
A terceira é a lateralidade. Qual lado que está? O lado direito. Quando a gente posiciona o estudante na sala, ele está mais próximo do quê? Da janela, do lado esquerdo da sala, ele está mais próximo do quê? Do lado direito da sala, centralizado. Essas questões são importantes para a minha pré-escrita. Tanto o esquema corporal como a minha lateralidade, porque eu preciso trazer isso para o caderno. Quando a gente vai transcrever da lousa para o caderno, o que acontece? Eu não começo da direita para a esquerda, e sim da esquerda para a direita. Então essas coisas são coisas simples, mas que faz toda a diferença lá no nosso processo de ensino-aprendizagem. Porque o nosso estudante, ele vai ter que ter essa compreensão do que é o direito e o esquerdo e por onde que eu começo no caderno a escrever. De que lado da linha que eu começo a fazer essa transcrição do quadro. A estruturação espacial, o meu corpo no espaço, que local que eu ocupo no espaço. Quando eu vou eu peço para a professora, posso ir ao banheiro? Eu sei onde está o banheiro dessa escola? Eu sei que ele está próximo à diretoria, próximo à coordenação, eu tenho que me localizar nesse espaço escolar. Quando bate o sinal para o lanche, eu sei onde está a localização da cantina, eu tenho essa orientação no espaço, eu tenho essa orientação dentro da sala de aula. Quem é o meu estudante do lado direito? Quem é o meu estudante do lado esquerdo? Quem é o meu colega que está na frente? Quem que é o meu colega que está atrás de mim? Eu estou próxima da lousa? Eu estou próximo da mesa do professor regente? Então, isso são coisas importantes para nós. A estruturação também temporal. A estruturação temporal está relacionada não só a meses e ano, né, na noção de tempo, mas também o início da tarde. Se o meu estudante é vespertino, então ele está no início da tarde, ele entra às 13 horas, que horário que ele vai embora? Às 17 horas. Também essa noção de tempo que eu tenho que ficar ali na escola. Qual que é o tempo de uma aula? Qual que é o tempo de outra aula? Eu tenho 2 aulas seguidas, então são 50 minutos, então começa que horário, termina que horário. Depois tem o lanche, tem a aula de educação física. Eu tenho que ter também essas noções dentro dos temporais que a gente fala. A noção da coordenação motora global. A coordenação motora global é o andar, é o correr, é o pular. São movimentos mais amplos que nós fazemos, né? E a gente vai ao banheiro, a gente vai participar da aula de educação física, a gente vai fazer a aula de vôlei, a aula de handball, a aula de futebol. Então, eu tenho que ter esses aspectos psicomotores bem desenvolvidos ou que a gente possa desenvolver isso. E também tem a coordenação motora fina. E o que é a coordenação motora fina? É o pegar no lápis, são movimentos mais finos, mais precisos. É o pegar no lápis, é o segurar o lápis, é o segurar a régua, a tesoura, é o fazer o laço. Por quê? A gente usa tênis para fazer educação física, para fazer as aulas de educação física. E se o meu tênis desamarra no meio da aula de educação física, como que eu faço? Eu faço o laço, né? Ao ir ao banheiro, como que eu abro o zíper do short ou o zíper da calça, como que eu fecho esse zíper da calça? Isso faz parte da motricidade fina, são os aspectos da coordenação motora fina. E esses aspectos que a gente observa se estão desenvolvidos e como eles foram desenvolvidos. Tudo depende de como o meu cérebro maturou, como o meu cérebro amadureceu, né? A maturação a gente pode colocar um sinônimo de amadurecimento. Como que ele amadureceu? Teve as conexões precisas para eu ter um movimento de pinça bem feito? Teve as conexões precisas, a maturação precisa para eu conseguir pegar no lápis com 3 pontos, ter uma trípode?
que é o que a gente almeja para segurar o lápis, não tendo necessidade de ser só 3 pontos, pode ser com 4 pontos, pode ser de algum outro jeito de segurar o lápis para fazer a letra. Então, esses aspectos, eles são importantes, os fatores psicomotores, esse desenvolvimento desses fatores são importantes para nós, para todas as pessoas. E a gente, trabalhando com o autismo, a gente observa muito esses aspectos também. Por quê? Uma das características do autista é o quê? O atraso no desenvolvimento global. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, da psicomotricidade do autismo. Então, quando não tem as conexões necessárias, a maturação ocorre de uma maneira errônea, e o que acontece? Um atraso global do desenvolvimento. E uma dos que a gente encontra dentro do transtorno do espectro autista são os déficits cognitivos. A cognição está correlacionada com a inteligência. Então, são alterações da maneira como o indivíduo processa uma informação. Eu mostro para o meu estudante com transtorno do espectro autista, o meu TEA, eu mostro para ele um círculo, né? Lá atrás, nas séries iniciais. E às vezes ele não consegue entender que aquilo é um círculo. Ele entende que ou não consegue decodificar, não consegue aprender que aquilo é uma forma circular. São os déficits cognitivos. Eu mostro a letra A, ele não consegue absorver que é o A. Então, são a maneira como ele processa essa informação. Ele tem essa dificuldade. A dificuldade na escrita. O que é dificuldade na escrita? É a dificuldade de aprender e desenvolver as habilidades da linguagem escrita, né? Então, o traçado é incorreto da letra, a gente observa que as letras são enormes, são irregulares as formas das letras, as letras são espaçadas, a gente observa isso. A lentidão para ele fazer esse movimento, para ele escrever essa letra, a alteração nesse espaço entre uma palavra e outra, deixa muito espaço, às vezes é muito próximo um do outro, né? Então, são essas coisas que a gente observa na dificuldade da escrita. E o déficit na orientação espaço-temporal. Ele não se reconhece no espaço, ele não se reconhece dentro desse espaço. Mas que espaço? O espaço do caderno. O caderno, ele tem linhas, né? No Fundamental 1, no Fundamental 2, a gente observa isso, que ele tem linhas. E a minha linha, eu tenho que respeitar o quê? A letra que eu vou escrever dentro desse espaço, entre essas linhas. E a gente observa que a maioria deles não consegue respeitar esse espaço. Ou passa para cima, ou passa para baixo, e vai fazendo as letras grandes, né? E todas disformes. Ah, mas eu também faço isso. Mas não de uma maneira, eu digo, quando eu falo nessa orientação espacial no caderno, de uma maneira todos os dias, consecutiva, direto, né? Todos os dias eu observo isso. A orientação temporal é o quê? Eu não sei se eu estou no meio da aula, se eu estou no começo da aula, se eu estou no final da aula, eu não sei qual aula que vai vir antes, qual aula que vai vir depois, se tem aula, se não tem aula, se vai ter o recreio, se vai ter o lanche. Eu fico desorganizado nessa orientação temporal. Outra coisa também que a gente observa nos atrasos globais do desenvolvimento é a hiperatividade. São estudantes que são extremamente ativos, eles não conseguem ficar sentados, eles têm a necessidade, para se reorganizarem, de saírem, de fazer movimentos circulares, andando, correndo, né? Então, eles têm uma hiperatividade. E também a gente observa que existem outros estudantes que têm uma hipoatividade. São extremamente apáticos, não sei, não quero, não faz, e
E a gente tem que ficar estimulando, vamos lá, mais um pouquinho, vamos participar da aula, vamos participar da educação física, vamos participar disso, vamos participar daquilo, vamos comer, vamos ver o que tem de lanche, o que está servido, vamos ao banheiro, né? Então são essas tem 2 atrasos no global do desenvolvimento que são característicos. Outra coisa também é dificuldade na memória. Eles não se recordam do que foi falado na primeira aula, eles não se recordam do que foi falado, o professor acabou de explicar, eles olham e não conseguem, olha para você e fala, não sei, não sei, não lembro que está sendo falado. Então, são essas dificuldades também na memória que a gente observa. Outra coisa são os déficits sensoriais. E o que é o déficit sensorial? É a perda da capacidade de receber um estímulo, quando este chega a qualquer um dos sentidos. Visão, olfato, paladar, tato, a audição. Que também pode ser para muito, como também pode ser para pouco. Existem estudantes que se incomodam muito com o barulho dentro da sala. Então, o conversar dos seus pares incomoda muito auditivamente. Para ele, isso é muito grande. Ele escuta de uma maneira extremamente exacerbada, né? O olfato também tem cheiros que são cheira muito, o paladar também, o gosto e o tato. Tá muito quente, ele tá de blusa de frio. São alterações que a gente observa. E esses atrasos a gente correlacionou então com o autismo. É a psicomotricidade que a gente observa dentro do transtorno do espectro autista. O desenvolvimento psicomotor, ele é afetado pelo autismo na medida em que o estudante com transtorno não possui um discernimento amplo sobre a sua linguagem, sobretudo a corporal. Ele não tem essa consciência, ele não consegue organizar essa linguagem corporal, esses movimentos, ele não consegue fazer isso, ele tem essa dificuldade por conta do próprio transtorno. Essa fragmentação do significado das partes do seu corpo torna difícil para o autista criar uma associação. Ele não consegue perceber o seu corpo e a sua personalidade. Ele tem essa dificuldade. A adoção de atividades sensório-motoras com diferentes abordagens, ela pode influenciar o nosso estudante no descobrimento do seu corpo como um todo. Essas atividades sensório-motora, ela acontece em que época? Essas atividades são atividades que ocorrem do nascimento do indivíduo até os 2 anos de idade. Essa fase do desenvolvimento, o bebê, quando a gente é criança lá atrás, gradualmente se torna capaz de organizar as atividades em relação ao ambiente, por meio das atividades sensório-motoras, onde a consciência da criança sobre o meio externo se expande lentamente. Conforme suas ações, elas se deslocam do seu próprio corpo para objetos. Então, isso são atividades, são brincadeiras lá atrás, que a gente fala das séries iniciais. Lá, quando a gente está lá no maternal, lá no berçário, aquelas atividades do explorar, do pegar, do encaixe, de pôr dentro, de pôr fora, isso é muito importante, porque isso são atividades que a gente vai aprendendo o que é meu corpo e o que está fora do meu corpo. Quando a gente nasce, a gente acha que é uma coisa só. E nessa fase que a gente vai começar a descobrir, né? Aquilo não me pertence, aquilo não é meu. Então eu sei que aquilo é um outro objeto. E a gente observa que muitas das vezes isso tá alterado no nosso estudante. Ele não tem essa consciência corporal, o que é meu e o que não é meu. Ele não consegue fazer essa fragmentação. Nisso, isto é, fazê-lo acreditar que cada ponto do seu corpo se interliga assim como a mente e o corpo. A estrutura da educação psicomotora, e o que é educação psicomotora? A educação psicomotora é o que? A utilização do movimento como ferramenta pedagógica para auxiliar a aprendizagem.
E essa educação psicomotora é a base fundamental para o processo intelectual e de aprendizagem do estudante. Então, eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que ter esses aspectos desenvolvidos, que isso vai fazer o quê? Vai me auxiliar, vai auxiliar o estudante nesse processo de aprendizagem. O desenvolvimento, ele evoluiu do geral para o específico. Mas como assim do geral para o específico? Nós observamos que a criança, quando ela começa a fazer as letras, ela faz a letra muito grande, né? Porque ela não tem noção ainda do espaço certo. Então ela faz a letra grande. Isso é o geral, é do maior para o menor. Então ela vai diminuindo, até que a gente, o professor insere o caderno com as linhas, que o espaço é menor. Então a gente vem do grande, da folha de sulfite, né? Fazendo o A, o E, o I, o O e o U, né? O grande, no traçado que a gente fala, para trazer o quê? A reprodução para a linha. E esse desenvolvimento que vem do grande para o pequeno, quando ele apresenta dificuldade de aprendizagem, o fundo do problema, em grande parte, está nesse nível das bases do desenvolvimento psicomotor, que é aquilo que a gente falou, que são aquelas 7 bases que foi exemplificada, né, que foi falada. Durante o processo de aprendizagem, os aspectos básicos, que são aqueles aspectos que já foram mencionados, eles são utilizados com frequência. Mas como assim é utilizado com frequência? Todo o desenvolvimento do equilíbrio, da tonicidade, da noção corporal, da lateralidade, da estruturação espacial, da estruturação temporal, eles são necessários pré-requisitos para a pré-escrita. Nós precisamos de todo aquele desenvolvimento, de estar maturado, de estar legal, para quê? Para que essa pré-escrita aconteça. E um problema em um destes elementos vai prejudicar a aprendizagem do nosso estudante. Quando ocorre essa falha no desenvolvimento motor, que a gente fala, essa parte de motricidade, que é essa parte, o ficar em pé, um tônus muito mole, mas o que tem? A parte da noção corporal, onde está minha cabeça, onde está minha orelha, onde estão as minhas pernas, a lateralidade, qual que é o meu lado direito, qual que é o meu lado esquerdo, a minha noção de espaço, a mesa da professora está na minha frente, eu tenho mais uma carteira atrás, a noção do tempo, eu estou no início da tarde, estou no começo da manhã, eu estou no final da manhã, isso, ela prejudica a aprendizagem. E quando ocorre isso, falha em um desses desenvolvimentos, desses aspectos básicos, o que acontece? Ocorre falha na linguagem verbal e na linguagem escrita. Então, o meu falar fica com dificuldades, problemas, né? E a minha escrita também. Por quê? Eu escrevo, primeiramente, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo. Então, eu falei, eu escutei, eu vou passar para o papel. E faltando ao estudante um repertório de vivências concretas que serviriam ao seu universo simbólico, constituído na linguagem, consequentemente afeta esse processo de aprendizagem. É isso que eu acabei de dizer, né? Vai ficar uma falha, vai ter falhas, a gente não vai conseguir o quê? Talvez alfabetizar nesse início. Alfabetiza mais para frente, vai ter o seu processo de alfabetização, o seu tempo de alfabetizar. O estudante cujo esse desenvolvimento está deficitário, houve um atraso nesse desenvolvimento psicomotor, ele vai apresentar problemas na escrita, na leitura e na direção gráfica, na distinção de letras. Ele vai apresentar dificuldade, como exemplo que nós demos, o B e o D. Por quê? O B, a volta do B, que é um B cursivo minúsculo, é para o lado direito. Se ele não tem consciência, ele não sabe o que é direito e o que é esquerdo, ele pode confundir com o D, porque a bola, a volta do D é para a esquerda. Então, para ele, tá tudo do mesmo lado, porque ele não sabe o que é o direito e o que é o esquerdo, tá tudo do mesmo jeito. Na ordem das sílabas, qual que vem bola? Qual que vem primeiro, o bó ou o lá? Para ele pode ser o lá e o bó.
pode ser o inverso, nessa ordenação de sílabas. No pensamento abstrato da matemática, ele vai ter essa dificuldade. E na análise gramatical, análise das palavras, o grupo de palavras, dentre outras dificuldades que ele pode apresentar. Esses são exemplos que a gente mostrou. A aprendizagem da leitura e da escrita, ela exige habilidades que a gente chama mais superiores, né? Tais como a dominância já estabelecida. Como que eu vou ler? Eu vou ler o livro, é o que eu repeti já, da direita para a esquerda, de ponta cabeça. Como que eu vou fazer isso para ler? A minha dominância manual, como que eu vou escrever? De que lado do caderno eu inicio? Eu inicio sempre da esquerda para a direita? Como que eu faço? Eu vou obedecer a margem desse caderno? Eu vou escrever ao inverso? O conhecimento também numérico para saber quantas sílabas formam uma palavra. Eu preciso saber, caneta, tem quantas sílabas? Tem 2 sílabas, tem 3 sílabas, não tem? A movimentação dos olhos. Quando eu faço a movimentação dos olhos, mas para que eu preciso da movimentação dos olhos? Como que eu vou transcrever do quadro? Como que eu vou transcrever do livro? Então, essa movimentação dos olhos também vem da esquerda para a direita, porque o professor escreve o quê? Da esquerda para a direita. Isso são requisitos, são habilidades que a gente precisa, o nosso estudante precisa para ter autonomia, né, na vida, na maioridade dele. A discriminação também dos sons, a percepção auditiva. Se eu falar faca, o fá, né? Fada, o dá. São essas discriminações que o estudante também precisa ter. Ele precisa saber o que é o dá, o que é o fá, o que é o bá, o que é o lá, o que é o vá, né? Existem estudantes que antes de escrever faca, escreve vaca. Eles confundem o quê? A percepção auditiva. Essa percepção, os déficits sensoriais que foram falados, o atraso no desenvolvimento. A adequação da escrita às dimensões do papel, bem como a proporção das letras. As letras muito grandes, eu tenho que respeitar esse espaço entre linhas, eu tenho que respeitar essa limitação que tem entre uma linha e outra. Então, eu não vou escrever, quando a gente observa que o estudante tem a letra muito grande, a gente faz o espaçamento entre as linhas, para a gente vir do quê? Do maior para o menor, para a gente vir trazendo para o menor, até ele perceber que é um espaço de uma linha só que ele tem que estar escrevendo, o espaço dele é aquele ali. A pronúncia adequada das letras, das sílabas, das palavras, essa noção de linearidade, da disposição sucessiva das letras e das palavras, observar é o F, é o A, é o C, é o A, é o C, o A, o N, o E, o T, o A. Então, ele tem que observar como que essas letras, essas palavras, essa noção de horizontal, a capacidade de decompor palavras em sílabas e letras, né? Ele tem vá, o fá, o cá, entre outras coisas. A possibilidade também de reunir as letras e sílabas para formar as palavras. Eu também observo, ele também tem que ter essa percepção. E assim a gente entende que o quê? Para a psicomotricidade, o que interessa o estudante como um todo. Eu tenho que observar ele como um todo e não fragmentado. Ele só escreve desse jeito e grande, imenso e sempre da direita para a esquerda, né? Então a gente tem que observar todos estes aspectos para procurar o quê? Auxiliar se um problema está no corpo, na área da inteligência ou na afetividade desse estudante. E aí, por que eu observo essas questões? Se ele pega o lápis de uma maneira mais, usando uma motricidade mais fina, se ele usa esse espaçamento mais largo, se ele obedece às margens, tanto da esquerda como da direita, que ali é um espaço que a gente limita para o estudante escrever. Para o quê? Para eu definir quais vão ser as atividades que eu vou desenvolver com ele,
que eu vou auxiliá-lo, porque ele precisa desses aspectos básicos para que a gente consiga alfabetizá-lo. A psicomotricidade, ela permite que o estudante com autismo, que ele possa adquirir aquilo que está em déficit nele, que ele apresenta, e apropriar-se da sua imagem e esquema corporal, da sua consciência, do seu corpo dentro de um ambiente ou de um contexto. Então, a gente visa isso com o nosso estudante, né? A gente vai observar aonde que não está tão maturado, houve um atraso nesse desenvolvimento, e a gente vai proporcionar o quê? Atividades pedagógicas que a gente trabalhe esses aspectos, que ele possa entender essa visão de corpo dentro da escola, ele participando do contexto escolar, ele participando da sala de aula, ele participando com os seus pares, ele participando de um jogo de futebol, de um vôlei, de um basquete, ele participando dessas atividades, ele participando da escrita, do olhar, e reconhecer a letra, reconhecer a palavra e transcrever. Para tal objetivo, é importante que se trabalhe com ele por meio de estratégias que estimulem essa autopercepção. Ele tem que perceber, ele tem que compreender e para se relacionar com os limites do meio. Essas atividades que eu coloquei aqui são atividades que a gente usa bem lá atrás, bem lá na educação infantil, né? Lá nas séries iniciais. O rolar, o pular, o tocar, o mudar de lado ou de posição, na frente, atrás. Ele faz, essas são as questões corporais e espaciais também. Ah, mas o meu estudante está no 3º ano do ensino médio. Como que eu vou trabalhar isso com ele? Na aula de educação física. Né? Então, a gente, se for, o professor está passando jogo de vôlei, cada um tem uma posição dentro da quadra. No basquete, para eu chegar e fazer a cesta do outro lado, eu preciso o quê? Me deslocar numa quadra inteira, eu tenho que correr. Onde está o meu amigo que eu vou passar a bola? Está do meu lado direito, está do meu lado esquerdo. Então, essas coisas também dá para serem trabalhadas no ensino médio, no Fundamental 2. Não só lá atrás, nas séries iniciais. A gente estimula nas séries iniciais, na creche, no CEINFES, né? São feitas essas atividades, mas com o meu estudante que também teve esse atraso e passou desapercebido, eu posso fazer essa aprendizagem o quê? Dentro da aula de educação física, na quadra, né? Deve-se a todo momento manter o contato visual, sempre olhar, falar olhando para o nosso estudante e ajudar a seguir os comandos com a mudança de tonalidade de voz, para ele perceber quando você está sendo mais afetuosa, mas quando você também está sendo afetuosa, mas pedindo para que ele faça daquela maneira, né? Interpelando para que ele faça daquele jeito, a fim de desenvolver o que? A capacidade de agir, com a finalidade de iniciar e terminar processos. É comum, tudo isso que eu falei da psicomotricidade está interligada, está junto com os métodos da integração sensorial, porque eles existem juntos, conectados, e essas estratégias, existem estratégias em comum entre ambos. E assim a gente termina a nossa explicação. São só orientações muito básicas sobre a psicomotricidade e esperamos que isso auxilie.